escrito que, em anos recentes, muitos líderes de igrejas nacionais, eles deixaram a sua posição cautelosa e passaram a ver que o movimento carismático é a melhor esperança de renovação da igreja no final das décadas deste século. O professor Hollingworth disse exatamente a mesma coisa. Ele disse: católicos e protestantes estão se unindo por causa do movimento carismático, que tem operado milagres. Tem havido uma onda de unidade carismática entre as igrejas. Então, a Igreja Reformada da Holanda diz: o tempo já está mais do que maduro para nós procurarmos as coisas que nos unem e não as coisas que nos separam. Todos esses figurões estão dizendo a mesma coisa. Todos eles são líderes de grandes igrejas. E em 1990, o Concílio Mundial das Igrejas já não era mais o que costumava ser. Originalmente, o Concílio Mundial das Igrejas falava de unidade protestante. Mas é claro que havia uma agenda secreta que apontava para Roma. Por que Roma não é membro do movimento ecumênico? Porque ela nunca se separou. Ela é a mãe. São os filhos que precisam voltar para a mamãe. É isso que precisa acontecer. Se ela se tornasse membro do movimento ecumênico, ela estaria dizendo que ela era uma das irmãs. Mas ela não é irmã, ela é a mãe. Então ela não pode fazer parte. E no Concílio Mundial das Igrejas eles disseram: vem, Santo Espírito, renova toda a criação. Esse foi o tema geral. Agora, a senhora que fez o principal discurso de abertura foi a senhora Chung Kyung. E ela depois, então, queimou a lista das pessoas mortas que ela invocava. Bem, foi ela que fez o discurso. Ela é uma professora universitária e ela subiu ao palco dançando com alguns aborígenes, em roupas primitivas. Então ela invocou os mortos. Ela invocou Agar, Urias, os bebês mortos por Herodes, Joana d'Arc, pessoas mortas nas câmaras de gás, Mahatma Gandhi, Steve Biko, Martin Luther King. E, finalmente, ela também invocou o espírito do nosso libertador, Jesus Cristo. E então ela queimou a lista como um símbolo. Agora, vamos dar uma olhada o que está acontecendo aqui de fato. Ao combinar esses fogos de artifício verbais com uma performance de dançarinos aborígenes e coreanos, Chung estava de fato representando uma dramática evocação do Espírito Santo como fêmea. Ela o ligou a Agar, aquela mulher que foi explorada e abandonada por Abraão e Sara, e disse: eu não mais acredito num Deus onipotente, macho, guerreiro, que salva todos os bons e pune todos os maus. Chung invocou os espíritos dos mortos 18 vezes, dizendo que eles haviam sofrido injustiças e que a sua voz clamava, e que se não ouvíssemos os clamores desses espíritos, nós não seríamos capazes de ouvir a voz do Espírito Santo. E ela disse: não fiquem incomodando o Espírito Santo, invocando-a toda hora. E eu espero que a presença dos nossos espíritos ancestrais aqui conosco não incomode vocês. Será que isso é bíblico? Claro que não é. Mas ela é uma pastora da maior igreja protestante na Coreia. E ela agora é uma professora universitária. Chung Hyun-kan se formou no Seminário Teológico União. E eu já falei para vocês que esse seminário é maçônico. E Chung se tornou professora de uma universidade só para as mulheres na Coreia. A maior universidade do mundo só para as mulheres, com 20 mil alunas. Ela disse: as 3 deusas das quais eu quero falar para vocês são Kali, do hinduísmo, Kuan Yin, do budismo, e Ena, uma divindade filipina. Esta é a minha nova trindade. E ela acrescentou: a igreja cristã tem sido muito patriarcal. E nós estamos aqui reunidos para destruir a idolatria patriarcal do cristianismo. Então, é isso que a principal palestrante do Concílio Mundial de Igrejas falou. Ela explica: eu venho de uma tradição xamanista, budista, confucionista, taoísta e cristã. E quando eu olho a história de nossa religião, nós temos mais de 5.000 anos de xamanismo, mais de 2.000 anos de taoísmo, mais de 2.000 anos de budismo, 700 anos de confucionismo e somente 100 anos de protestantismo na Coreia. Portanto, quando eu vou ao templo e olho a Buda, eu me sinto tão jovem. Buda morreu com 80 anos e Jesus morreu com 33 anos. E é por isso
que Jesus era jovem demais para compreender. Uau! Eu acho que o meu intestino é xamanista, meu coração é budista, o hemisfério direito do meu cérebro é confucionista e o hemisfério esquerdo do meu cérebro é cristão. E eu digo que os deuses formam uma família, eles estão juntos. Então vocês estão percebendo aqui a direção na qual o Concílio Mundial de Igrejas está indo? E ela também disse, nós acreditamos que esta energia doadora de vida vem de Deus e está em toda parte. Ela está no sol. E isso, de novo, isso é nojento. Isso é panteísmo. Ela está no chão, ela está nas árvores. E se você se sente cansado, se você se sente sem energia, se você se sentar em silêncio, se você for até uma grande árvore e pedir, dê-me um pouco da sua energia vital, e se você pedir ao sol um pouco dessa energia vital, será que isso é cristianismo? Isso é claro que não é cristianismo. Mas ela também foi a porta-voz do Concílio Mundial de Igrejas em Harare, em Zimbábue, em novembro de 1998. E ali ela realizou uma dança sensual. Ela declarou que testemunhar de Jesus Cristo para outra pessoa é de fato um ato de violência. Bem, então vamos ao cerne da questão. Testemunhar sobre Jesus Cristo é um ato de violência? Por quê? Porque você está fazendo o quê? Porque você está indo contra os direitos humanos do outro indivíduo, que pode ser, quem sabe, um budista, um hindu. Ele tem direito de ser o que é. E se você disser a ele qualquer outra coisa, que ele tem que acreditar em Jesus Cristo, então você está cometendo um ato de violência? Em outras palavras, então o que eu estou fazendo agora é um ato de violência? Tá bom, muito obrigado. E quando disseram para ela o que Jesus falou em João 14:6, a resposta dela foi que Jesus se equivocou. E é por isso que o Concílio Mundial de Igrejas usa demônios de todos os tipos. E nós temos oikumene. O que oikumene significa? Aqui está um exemplo de oikumene. Vamos perguntar para a webpage do Concílio Mundial de Igrejas o que oikumene significa de fato. A palavra ecumênico é derivada do termo grego oikumene, que pode ser traduzida como todo mundo habitado. E é quando nós percebemos que o mundo inteiro pertence a Deus, que nós percebemos que nós somos um. Todas as pessoas do mundo foram feitas à imagem de Deus, de modo que somos chamados a proteger o bem-estar de todos. Agora, vocês se lembram o que eu disse para vocês sobre o que havia falado Gary Carr sobre a antiga religião babilônica, através do cabalismo, através da maçonaria, que controla o marxismo, as sociedades secretas políticas dos Estados Unidos, o sistema bancário mundial e o Concílio Mundial de Igrejas? Vocês acham que ele estava certo? Eles estão ensinando, Jesus está errado. Ele era jovem demais para entender. Nós temos que adorar a natureza e todas essas coisas. Isso não é bíblico. E Alice A. Bailey, a fundadora da fé em Lúcifer, em 1919, predisse que surgiria uma igreja mundial e que o esboço definitivo dessa igreja apareceria no final do século. Não haverá nenhuma separação na Igreja Universal. A loja sagrada de todo verdadeiro maçom, percebem como tudo está junto? E os círculos internos das sociedades esotéricas. Deste modo, os objetivos e a obra das Nações Unidas serão solidificados em uma nova Igreja de Deus, dirigida por todas as religiões e por todos os grupos espirituais, colocará um fim na grande heresia da separação. Bem, isso exigiria toda uma palestra, isso é coisa pesada. E eu vou falar numa das palestras que ainda vão vir sobre as Nações Unidas e sobre o ocultismo. Este é um assunto pesado. E ela está aqui dizendo que as igrejas, as lojas maçônicas, as sociedades esotéricas, no final do século, trabalhariam juntas para fazer uma nova igreja mundial. Agora, como cristão, eu creio que Jesus é o único caminho. Será que eu posso me unir a essa sociedade? Sim ou não? Parece que vocês estão tão convencidos, isso é muito estranho. Norman Vincent Peale. Agora, quem é Norman Vincent Peale?
provavelmente um dos maiores pregadores de nosso tempo, mas ele também era maçom de grau 33. Porque a maçonaria sempre aceita de braços abertos homens de todas as denominações, de todas as crenças religiosas. A única exigência é que os bons homens creiam no arquiteto supremo e na imortalidade da alma. É claro que nada disso é bíblico. Os maçons, de fato, vão além do sectarianismo estreito e do dogma limitador. Eles concordam com a declaração do famoso escritor Edmund Burke. O corpo de toda verdadeira religião consiste na obediência à vontade do soberano do mundo, na confiança em suas declarações e na imitação de sua perfeição. É isso que Norman Vincent Peale disse como maçom de grau 33. O bispo Carl Sanders também é um maçom de grau 33. Ele pertence à Igreja Metodista Unida. O Rabi Seymour Atlas, o Dr. James Westbury, diretor executivo e editor da Igreja Batista Dominical de Georgia, ele também é um grau 32. E o reverendo Lewis Grant, superintendente distrital da Igreja Metodista Unida, também grau 33. Bem, Norman Vincent Peale disse: eu descobri que o rito escocês e a loja simbólica defendem a crença de que não deve haver apenas uma religião. Eles respeitam todas as principais religiões do mundo. E Billy Graham diz que Norman Vincent Peale é o seu grande mentor. É interessante, pois ele tem um mentor que é um maçom de grau 33. Billy Graham, o evangelista cristão mais popular do mundo, era listado na internet como sendo um maçom de grau 33. Mas por eles mesmos, depois de muita crítica, eles retiraram essas listas da internet. O próprio Shaw era um maçom de grau 33. E ele revelou que Billy Graham esteve na sua cerimônia de iniciação. E no seu livro, O Engano, ele fala sobre um proeminente evangelista que frequentava a maçonaria, só para que ele conseguisse publicar um livro. Norman Vincent Peale é definitivamente um maçom de grau 33, um ex-capelão da grande loja maçônica de Nova York. E é esse aqui que Billy Graham diz que é o seu mentor. Robert Schuller, maçom de grau 33, aqui está na internet onde você pode procurar, mas também há muitos outros escritos que confirmam isso. Eu não estou usando apenas uma única fonte. Eu estou citando de várias fontes: Oral Roberts, Jesse Jackson, a maioria dos fundadores dos Mormons, os Testemunhos de Jeová, todos eles. Mas vamos dar uma olhada em Norman Vincent Peale. Ele apoiava as mensagens que são chamadas de as Cartas de Jesus, escritas por Jane Pauseri e Anna Brown. Ele apoiava essas cartas escritas através de médiums. Estas cartas maravilhosas e santas foram escritas diariamente num período de 2 anos, que começou certa manhã em 1978. As cartas foram ditadas por um espírito não vivo, que se identificou como Jesus Cristo. Aqui está a referência bibliográfica. E Peale acrescenta: não importa se esses escritos vieram de Jesus de Nazaré ou do Jesus de Jane. Eles todos vieram da mesma consciência, e essa consciência é Deus. Eu faço parte de Deus, e Jane e Anna fazem parte do mesmo Deus. Bem, é isso que ensinava Norman Vincent Peale, e este é o mentor de Billy Graham. E falando do ocultista Kreskin, Norman Vincent Peale diz que tudo o que ele está fazendo é dramatizar o que eu tenho pregado e escrito por anos. E outro livro chamado Os Mortos Estão Vivos e Podem Se Comunicar com Você, esse outro livro também foi promovido por Peale. Ele o chamou de uma obra-prima. Eu espero que ele seja lido amplamente. Ok, e esse é o mentor de Billy Graham. Continuem se lembrando disso. E o autor deste livro é Harold Sherman, um médium e espírita que escreveu um livro para acompanhar esse outro livro, chamado Vida Após a Morte. Isso aqui é linguagem da serpente, linguagem demoníaca, ou é linguagem divina? O que vocês acham? O Papa João Paulo II visitou uma sinagoga judaica em 1986. Na viagem de 1987 aos Estados Unidos, ele se encontrou com os protestantes e os ortodoxos. Em 1888 e 89, a Rússia abriu as portas para o movimento carismático. Eles se tornaram todos uma grande família feliz. E um jornal católico chamado Cruzeiro do Sul diz: o principal rabi de Israel fez uma visita ao Papa. E o patriarca da Igreja Ortodoxa e o Papa também se encontraram
E nesse encontro havia muitos símbolos maçônicos.